meu nome é Vitória Rodrigues e você tá assistindo Não Rima. Desculpa o cenário, ele tá diferente agora, mas é só porque eu tô na casa do meu pai agora, mas ignora. O vídeo de hoje é sobre um livro clássico americano escrito por F. Scott Fitzgerald e um filme inspirado nele dirigido por Baz Luhrmann. Só pra vocês terem ideia do quão clássico é esse livro, eu li sobre ele e o Apanhador no Campo de Centeio no As Vantagens de Ser Invisível. E quando eu fui ler o Apanhador no Campo de Centeio, o personagem principal também tinha lido esse livro. Tipo, o clássico o considera um clássico. Eu tô falando de O Grande Gatsby. É claro que, sendo um romance clássico, é até esperável que ele seja um clichê, porque quem sabe foi ele que inventou o clichê. Tipo Romeu e Julieta, por exemplo. Mas ele é muito mais que isso, ele é uma metáfora, uma representação do sonho americano. The American Dream. O Grande Gatsby foi escrito na década de 40, embora a história se passe em 1922. O narrador é o personagem, mas não é o Gatsby, então é como se o narrador fosse um observador que acaba se relacionando com o protagonista, o Gatsby. Mas ele próprio, Nick Carey, não é o protagonista. Pelo menos não pelo meu ponto de vista. Mas mesmo assim, o livro começa contando sobre o Nick. O Sr. Carey é um jovem de 29 anos ex-soldado da Primeira Guerra Mundial. Nasceu no oeste dos Estados Unidos, mas agora mudou para o leste em busca de, quem sabe, uma nova vida. Então ele vai para Nova York e compra uma casa em Long Island, mais especificamente na ilha de West Egg, que aparentemente é onde vão morar os novos ricos em suas gigantescas mansões. O próprio Nick não é tão rico assim, ele mora numa casinha até que bem simples, que fica localizada entre duas mansões, e em uma dessas mansões morava o Gatsby. Aliás, mansão é apelido, né? O Gatsby morava num castelo, e em todos os finais de semana do verão, sem exceções, ele dava uma festa que começava sexta-feira às 7 da noite e só acabava domingo à noite. Pensa se tem um vizinho desse. Nick não é só vizinho de milionário, ele também é primo de segundo grau de Daisy. Oh, adorável Daisy, a donzela do romance, que é casada e tem uma filha. E Daisy sempre foi muito rica, mas depois de se casar com o único herdeiro de uma família multimilionária, ela se torna muito rica. Ela é rica do tipo que chega em casa e tem 6 empregados à completa disposição dela, abrindo a porta do carro, abrindo a porta da casa, pegando o lenço pra ela, qualquer coisa. Tudo eles fazem. Seu marido é Tom Buchanan, um homem muito objetivo que sempre consegue o que quer. Daisy também tem uma amiga, Jordan Baker, jogadora profissional de golfe, por quem Nick acaba se apaixonando. Mas esse não é um romance em foco, então o leitor acaba não tendo muitos detalhes sobre a relação deles. Um dia, Nick vai visitar Daisy e acaba tendo um jantar horrível. O telefone não parava de tocar. Era a amante do Tom. Que casamento lindo e perfeito, não é? Aí você se pergunta, será que essas pessoas que têm tudo e que não fizeram nada para merecerem o que têm, realmente têm essa vidinha perfeita, ou será que é só uma imagem que eles tentam manter? A amante do Tom é Myrtle Wilson, que também é casada, mas com um mecânico pobre. Aliás, o mecânico do carro do Tom. Achei estranho terem tantos carros na história, mas quem sou eu pra discutir? Nunca fui a Nova York em 1922, não sei como que era. O Sr. J. Gatsby, no começo do livro, é um homem muito misterioso. O Nick só ouve histórias, fofocas, boatos sobre ele, mas nunca conheceu de fato. Até que um dia, um dos vários empregados dele bate a porta do Nick para entregar um convite para a próxima festa dele. Embora, aparentemente, ele seja o único que tenha sido efetivamente convidado, as pessoas simplesmente apareciam lá. Mas enfim, as festas do misterioso Sr. Gatsby eram tão gigantescas quanto sua casa. Elas eram o evento de Nova York. Lá iam os nobres, os burgueses, os políticos, os artistas, os simplesmente famosos, etc. Tinha comida e bebida de graça. E a música? Você acha que ele contratava aquele DJzinho de festa de 15 anos? Ele contratava uma orquestra inteira, com todos os instrumentos. E isso era no jardim. Dentro do salão ficava um piano, onde cantavam e tocavam os maiores astros de jazz da época. Dançarinas profissionais animavam a festa, e no auge da noite, fogos de artifício. Mas de onde vinha tanto dinheiro, todos ponderavam. É uma pergunta que não se responde, que não é clara. Tudo que tem são as suposições e as mentiras. A casa barra super mega castelo real do Gatsby não era só super espaçosa por dentro e tinha um jardim imenso. Também tinha uma praia. Sim, uma praia, só dele. Além da piscina, é claro. E a casa dele ficava bem na costa da ilha, e lá do outro lado podia-se ver a ilha de East Egg, e uma luz verde piscando a noite toda. Essa luz verde representava um sonho de Gatsby almejado por 5 anos, e que agora estava tão próximo que era quase tangível. Aquela luz era o motivo da riqueza de Gatsby, era o motivo de todas aquelas festas pomposas, era o motivo de ele morar bem ali. Só para observar aquela luzinha verde do outro lado do estreito e esticar a mão sobre ela quase como se pudesse tocá-la. Aquela luz vinha da casa de Daisy. Quando Nick finalmente conhece seu anfitrião, ele o descreve como a criatura mais carismática já existente.
smile was one of those rare smiles that you may come across 4 or 5 times in life. It seemed to understand you and believe in you, just as you would like to be understood and believed in. Eles vão conversando sobre a guerra e, ao longo do enredo do livro, eles vão se tornando bastante amigos, em que um confia absurdamente no outro. Eu vou deixar a história por aqui, eu sempre acabo contando muita coisa, mas o que eu posso dizer é que a história é composta por várias confusões, dramas e tragédias, e o romance no final não é nem o foco. Se você for ler ou ver o filme, presta atenção no sonho americano, no Gatsby, que começou do zero a buscar suas oportunidades de ter tanto sucesso na vida, mas também que acaba perdendo tudo que tinha ganhado no começo. E agora vive no passado, nas lembranças escondidas na luz verde, que seria a esperança dele. Poucos foram os momentos em que eu consegui efetivamente imaginar os personagens ou os ambientes de forma clara. Muitas vezes não é nem culpa do autor, é porque eu nunca fui a Nova York, muito menos no começo do século XX. Então fica meio difícil imaginar. Então teve muitas partes que eu não consegui compreender o que o autor estava descrevendo. Mas o livro é muito bem escrito. Acho que vale a pena ler o livro só por causa da forma tão bonita que o Fitzgerald escreve. A forma como ele conta o que ele quer dizer. É impossível você passar por um capítulo de O Grande Gatsby sem sentir vontade de destacar um trecho. Não porque você se identifica com aquilo, mas simplesmente porque é tão bonito que você consegue imaginar alguém se identificando com aquilo. Por exemplo, esse trecho da página 168. 30 anos. A promessa de uma década de solidão, uma lista com menos colegas solteiros, uma pasta de trabalho com menos entusiasmo, menos cabelos. Tipo, eu não tenho 30 anos, mas é tão bonito que eu quis destacar. Quanto ao filme, o que eu posso dizer? Dirigido por Baz Luhrmann, quem interpreta o Nick é o Tobey Maguire, aquele que fez o primeiro filme do Homem-Aranha. O Gatsby é o Leonardo DiCaprio e a Daisy é a Carey Mulligan. Caso você queira só saber como que é a história, sobre o que conta o Grande Gatsby, veja o filme. Ele é extremamente fiel ao livro, até porque é um livro bem curto. E também nele você consegue visualizar perfeitamente o que o livro descreve, que o autor às vezes deixa para você mesmo criar a sua imagem. Mas caso você queira se deliciar com uma leitura rápida e bastante agradável, leia o livro. O filme não vai conseguir te passar a experiência que é ler o livro. Depois que você ler, aí sim veja o filme. As descrições vão ficar muito mais claras para você. E o final é bem mais detalhado no livro, porém mais dramático no filme. O filme conseguiu transmitir bem melhor a emoção do final do que o livro. É isso aí, galera. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no meu canal aqui embaixo. Me siga no Tumblr, nãorima.tumblr.com. E no Twitter, agora eu fiz no Twitter, então me segue lá, VitóriaCSR. Eu vou tentar fazer 2 vídeos por semana, não sei se vou dar conta, ensino médio tá foda. Mas eu vou tentar, com todas as minhas forças, postar um vídeo na terça e outro na sexta pela tarde, ok? Beijos e tchau! New York, 1922. The tempo of the city had changed sharply. The buildings were higher. The parties were bigger. The morals were looser and the liquor was cheaper. The restlessness approached hysteria. Shall we? Who is this Gatsby? Do you know him? War hero. Mr. Gatsby doesn't exist. Gatsby? What Gatsby? I beg your pardon. Mr. Gatsby would like to speak to you. Alone. I'm certainly glad to see you again. I'm certainly glad to see you as well. When I made the pleasure of Mr. Gatsby's acquaintance, I discovered a man of fine breeding. Very interesting. Everything all right? Oh, yes. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night? You always look so cool. The man in the cool, beautiful shirts. She has to tell him she never loved him. I've just heard the most shocking thing. It all makes sense. Will you come, old sport? We need you. I wish we could just run away. Mr. Gatsby, sir. Not now. Love is blindness. I don't wanna see. Won't you wrap the night around me? What kind of a row are you trying to cause in my house?
with you. Blow out the candle.